Boa noite. Me chamo Cícero. Moro em Albertina, um município que fica em Minas Gerais. Irei contar um caso que ocorreu comigo e com meus irmãos, quando ainda éramos crianças, pois hoje já tenho mais de 60 anos. Vou contar do dia que um lobisomem quase nos pegou. Na época desse ocorrido, eu não morava em Albertina, e sim no pequeno interior próximo daqui. Era uma época muito boa, pois mesmo sem as tecnologias que temos hoje em dia, eu e meus irmãos passávamos o dia brincando na roça, e era até melhor do que tudo que se tem hoje. E posso falar com toda certeza que sair explorando as matas é muito melhor do que passar o dia trancado em casa na frente da TV. Pois bem, quando completei 13 anos, ganhei do meu pai uma bicicleta nova, e a minha antiga eu dei para o meu irmão. A minha irmã, como já tinha bicicleta, nem foi preciso dar uma para ela. Quando ganhamos esse presente do meu pai, ficamos muito felizes, e todo dia saíamos por aí, para ver as belezas da onde morávamos, pois não conhecíamos bem a região, e pode parecer estranho, mas só conhecíamos alguns locais, pois era difícil a gente sair de casa. E quando saímos, descobrimos diversos lugares bonitos, e talvez nunca explorados, até que num de nossos passeios diários, achamos um pé de jabuticaba, que ficava em um lugar bem isolado, e praticamente não tinha caminho para ir até lá. Todo dia eu e meus irmãos íamos na jabuticabeira para comer um pouco de jabuticaba, mas a gente nunca levava para casa, porque tínhamos medo que nosso pai nos proibisse de sair de casa, ou até de comer as frutas. Mas um dia o César, o meu irmão, disse ao meu pai da nossa descoberta, e a reação dele não foi de raiva, e sim de felicidade, pois ele amava comer jabuticabas, tanto que pediu para a gente levá-lo até o pé, para pegarmos um pouco. O caminho era longo, e por ser um lugar sem nenhum vivente, enquanto caminhávamos meu pai nos dava bronca, reclamando porque saímos para muito longe de casa. E quando chegamos no pé de jabuticaba, ele deu mais sermão na gente. Ele pediu para a gente nunca mais voltar ali, porque além de longe, era perigoso. E nós que tinha tudo entre 14 e 10 anos, nem pensávamos em como era perigoso para a gente estar ali sozinhos. Mas escutamos meu pai, e nunca mais voltamos na jabuticabeira. Chegamos em casa com 2 sacos cheios de jabuticaba. O meu pai primeiro distribuiu para amigos e parentes, e ficamos com menos de meio saco. Não era muito, mas durou bastante. E fizemos o que meu pai havia falado, e não voltamos mais naquele lugar. Mas a vontade de voltar lá era grande, tanto que um dia não aguentamos e desobedecemos a sua ordem. Num final de tarde, meu pai saiu dizendo que ia na casa de sua mãe, e nós aproveitamos que só a minha mãe estava em casa e saímos para ir na jabuticabeira. E ficamos tão distraídos que nem ligamos para as horas, pois quando chegamos lá já estava anoitecendo, e quando menos nos demos conta, já estava muito escuro. No desespero, pegamos nossas bicicletas e começamos a tentar voltar para casa, mas por estar escuro, acabamos se perdendo. Parecia que estávamos andando em círculos, e depois de andar um bom tempo, vimos um homem alto e todo sujo, andando sozinho numa estrada de terra, e decidimos perguntar a ele onde estávamos. O homem tomou um susto quando nos viu, mas ao mesmo tempo parecia contente. O seu olhar era mau, e ele falava com muitas dúvidas. Primeiro disse que estávamos em um lugar, mas logo depois disse que era outro, e entrou em contradição as 3 vezes, até que ele falou o seguinte: "Vocês podem seguir por esse caminho aqui, que vão chegar numa fazenda, e lá vocês perguntam onde fica a casa de vocês, pois eu não sou daqui e não conheço bem a região." Nós demos uma obrigada ao homem e já íamos sair de bicicleta, mas ele continuou falando: "Não parem de andar até vocês acharem essa fazenda." Depois de ter falado, ele deu um sorriso largo e macabro,
e nós saímos bem rápido dali, pois começamos a sentir medo das atitudes daquele sujeito. Mas no desespero confiamos nas palavras dele e continuamos a andar, mas não encontramos nenhuma fazenda e estava tão escuro que não víamos a um palmo à nossa frente. Mas continuamos a andar por aquele caminho desconhecido e já em desespero e sem encontrar nenhuma fazenda, a gente começou a querer voltar, pois começamos a pensar que o homem estava mentindo para a gente. E foi enquanto voltávamos que vimos aquele estranho bicho. Já cansados, seguíamos de volta por aquela estrada escura e sem ninguém por perto. Foi quando ouvimos algo se aproximando ao longe. Parecia ser uma coisa grande e que corria muito rápido. E foi a minha irmã que deu um conselho que salvou nossas vidas. Ela disse para subirmos em uma árvore, pois podia ser uma vaca braba que tivesse vindo correndo em nossa direção. Eu também, achando ser isso, aceitei a dica e deixamos nossas bicicletas do lado da estrada e subimos numa árvore. Não tão alto, pois achamos que a vaca iria passar rápido e nos ignorar, mas aquilo não era uma vaca. Subimos numa altura de mais ou menos 2 metros e ficamos esperando aquela coisa passar. E além da correria, começamos a ouvir também um barulho estranho. Era como se algum animal estivesse engasgado. Ficamos com medo daquele barulho e subimos mais para o alto da árvore, tão alto que dava para ver a região, inclusive a direção da nossa casa, e ficamos só esperando. Foi quando aquilo estava bem perto que vimos que não era uma coisa normal, pois ele parou bem onde a gente estava e ficou bufando como se tivesse cansado. Por estar escuro, não vimos direito aquela besta, mas dava para perceber algo grande e escuro que estava bem embaixo de nós. O bicho ficou um tempo bufando por ali e logo depois saiu correndo, mas em pouco tempo voltou e continuou bufando. Parecia que ele nos procurava. E o medo e a vontade de gritar era grande, mas pensamos que ninguém fosse nos ouvir. E não fizemos nada, só nos agarramos bem na árvore e esperamos que aquele pesadelo terminasse. O bicho ficou ali por um bom tempo e só foi embora quando vimos a luz de um lampião, que era do meu pai e da minha mãe, que estavam à nossa procura. E antes deles chegarem até onde a gente estava, o bicho já tinha ido embora, pois ele percebeu que vinha alguém. Descemos da árvore e explicamos tudo do que tinha acontecido para meus pais, mas eles não acreditaram em nós. E levamos uma boa pisa de cinturão, mas isso foi de leve, perto do que aquele bicho iria fazer com nós, já que ele parecia estar muito faminto. Anos depois descobrimos que aquele bicho que bufava era um lobisomem, e também que um antigo vizinho nosso era suspeito de virar tal criatura. E o homem que vimos na estrada de terra, com certeza era ele. Até hoje dou graças a Deus à minha irmã, pela astúcia de ter mandado a gente subir naquela árvore, pois se não tivéssemos feito isso, o lobisomem iria nos atacar, e naquela estrada escura, ninguém escutaria nossos gritos de socorro.